E aí, tudo bom, Thiago? Opa, Marcio, tudo legal e você, cara? Tudo certo. Pessoal que está assistindo a gente, aqui é o Coach Márcio Mersoni e hoje eu tenho um convidado muito especial, muito bacana para participar de um bate-papo. É um grande amigo e também um grande coach. Esse é o coach Thiago Bento. Olá, muito obrigado pela apresentação. Oh, que isso. Gente, o Thiago, ele fala de São Paulo, Mauá, né, Thiago? Isso, Mauá aqui na região do ABC. Show de bola. E o Thiago, ele foi meu colega quando a gente escolheu o coaching, por incrível que pareça, a gente escolheu na mesma hora. Então a gente acabou desenvolvendo aí uma formação juntos e compartilhando diversos temas, diversos assuntos. E hoje a gente troca muita figurinha e eu convidei o Thiago para trazer um pouquinho da experiência dele enquanto coaching e principalmente dos temas que ele trabalha que são fundamentais e podem contribuir assim substancialmente tanto para a nossa vida quanto para a nossa carreira. Então, eu queria até apresentar um pouquinho do que se trata esse momento. Esse momento é um hangout. Esse hangout é justamente para eu apresentar e trazer para vocês um pouquinho desses profissionais que estão contribuindo verdadeiramente para a mudança das pessoas, contribuindo para que elas busquem e alcancem o resultado delas. Tiago, comenta um pouquinho aí como é que tem sido, assim, há quanto tempo você está trabalhando com coaching, como é que foi seu início de trajetória, que você tá, qual o seu foco hoje de trabalho? Conta um pouquinho, compartilha um pouco da sua experiência com o pessoal. Muito bem, então eu já atuo como coach há aproximadamente 1 ano e 6 meses. Já estou aí com mais ou menos quase 700 horas, né, de atendimento como coach. Já atendi mais de 60 pessoas, mais de 60 coaches. Quando a gente fez a nossa formação, Márcio, eu já tinha a certeza que eu seria um coach, que eu atuaria como coach. Porém, quando você faz uma formação como coach, você, você sai de lá um coach. Só que como se posicionar no mercado? Como atrair clientes para que você consiga praticar todo aquele aprendizado, toda aquela mágica que você vive numa formação. Então, para um coach conseguir ter sucesso, viver de coach, conseguir atrair clientes, ele tem também que ter uma mente empreendedora, né? E Sim. ter também pelo menos uma pitada de vendedor. As próprias formações, quando a gente passa por uma formação, eles pregam que 8% dos coaches que se formam conseguem ou viver de coach ou pelo menos tirar o retorno sobre o investimento da formação. Uhum. E daí, quando eu terminei a formação, eu pensei comigo, eu preciso colocar isso em prática, né? Como que eu vou fazer para colocar isso em prática? E daí eu pensei, vamos lá. Eu sou coach, estou cheio de conhecimento, como que eu vou fazer para prospectar e atrair clientes? E daí eu tive uma ideia, né? Uma ideia que eu chamo de a tríade do bem, onde eu identifiquei algumas pessoas que poderiam se beneficiar com o processo de coaching, ter um resultado extraordinário. Fiz um convite para essas pessoas, dei de presente para elas um processo de coaching, né? Sem nenhum custo, mas pedindo em troca cestas básicas, para que essas cestas básicas fossem doadas para uma instituição de caridade. Foi realmente assim, uma tríade do bem, né? Você ajudava alguém e esse alguém ajudava alguém. Isso. E daí a gente fazia essa doação. Porque o que acontece? Quando a gente dá uma coisa de graça para uma pessoa, inconscientemente, né, no caso um processo de coaching, inconscientemente ela não se compromete tanto. Tá? Então teria Sim, que ter um valor. Né? Eu não queria cobrar como é um presente, eu não queria cobrar um valor. sim. Então eu cobrei cestas básicas para que gerasse ainda mais um comprometimento na pessoa, para que não fosse totalmente de graça. Né? Porque assim, a nossa mente, ela pensa o seguinte, na maioria das pessoas, não são todas as pessoas, mas a nossa mente consciente pensa assim, caro é igual a bom, tá? Caro é Sim. igual a bom. E aquilo que você paga, eu acabo dando mais valor.
Então eu pensei, como que eu posso me ajudar colocando em prática tudo aquilo que eu aprendi? Como que eu posso ajudar o meu cliente a se comprometer no processo de coaching e como que a gente pode ajudar um bem maior, que seria doando isso para uma instituição de caridade. Foi aí que surgiu a ideia da Tríade do Bem, foi onde eu consegui alavancar minha carreira. E essas pessoas, inicialmente, onde eu fiz o processo de coaching, foi um processo transformador, começou a me indicar para outras pessoas. E assim essa corrente do bem ela foi crescendo. Que bacana. E hoje, qual é o seu maior foco assim dentro do coaching? O que você mais tem recebido? Que tipo de demandas você tem mais recebido? Olha, hoje a maior demanda que eu recebo é pessoas me procurando para que eu ajude elas a ter mais produtividade no tempo, a fazer a gestão de tempo. Ah, é bacana. Tiago, eu quero que você me ajude a produzir mais no tempo que eu tenho. Essa é a maior demanda do momento. Joia. Para além dessa demanda, tem alguma demanda que é curiosa, que já surgiu e falou, olha, nossa, nem não imaginava que isso ia cair aqui no meu consultório, né? No meu consultório e eu não esperava e de repente você estava ali envolvido com essa pessoa, buscando ajudar ela. Olha, eu já trabalhei com emagrecimento, né, ajudando pessoas a emagrecer até o seu peso ideal. Já trabalhei com empreendedores, ajudando empreendedores a terem resultados extraordinários nos seus negócios, num curto espaço de tempo. Gestão de tempo, projeto de vida. Olha, legal. O que muito tem aparecido também, Márcio, é pessoas. Tiago, eu não tenho um objetivo. O meu objetivo é ter objetivos. Perfeito. Porque assim, coaching começa com um objetivo, né? E eu já li até alguns relatos, alguns artigos de pessoas falando que procuraram um coach, mas não tinham objetivo. E daí o coach falou, olha, quando você tiver um objetivo, você vem me procurar. Né? E daí eu falei, não, essas pessoas que precisam ser ajudadas também. Né? Então eu vou ajudar ela a criar um futuro irresistível e fazer com que ela se sinta capaz de alcançar esse futuro irresistível. Vou ajudar ela a planejar o passo a passo como alcançar isso de forma mais fácil e mais rápida. E também limpar as limitações e os bloqueios que ela tem na mente dela, na cabeça dela. Né? Então, como seria a pessoa, sabendo aquilo que ela quer para a vida, conseguindo construir um futuro irresistível, sabendo que ela é capaz de alcançar tudo isso, ter a autoconfiança necessária para alcançar tudo isso e com passo a passo. Né? Foram uma grande quantidade de pessoas que me procuraram também, que eu acabei desenvolvendo esse tipo de trabalho. Perfeito. Eu vivencio isso muito também, sabe, Thiago? Por diversas vezes, como eu trabalho muito com essa área de carreira, muitas vezes as pessoas chegam com uma grande dúvida, né, do tipo, o que eu vou fazer? E acha que isso talvez nem seja algo para o espaço de coaching, para esse momento do processo de coaching, mas que na verdade esses são aquelas pessoas que precisam realmente de ajuda, porque se encontram perdidas, considerando, pensando aqui e ali, ainda não sabem que atitude, que decisão tomar, quais as ações que ela vai tomar para a vida dela, né? Então acaba surgindo muito e as pessoas muitas vezes chegam até a ficar meio intimidadas por não se reconhecer nesse processo de eu preciso descobrir algo que verdadeiramente me toque e tenha a ver comigo, né? É algo incrível. E quando a gente fala em estar perdido, não tem nada feio nisso, não tem nada de estranho. Só que assim, hoje eu tenho 29 anos. Eu com 21 anos de idade, eu tinha 2 objetivos, que era ganhar um aumento na empresa que eu trabalhava no momento. Eu ganhava R$900, queria ganhar R$1.100. Tinha um objetivo de comprar um Gol Geração 3, isso com 21 anos de idade. Então, assim, eu meio que estava perdido, para onde que eu vou, o que eu vou fazer... E não tem nada feio em estar perdido, né? Então, dos 21 anos de idade até os 23 anos, eu comecei a passar por um processo de autoconhecimento profundo, onde eu comecei a identificar aquilo que eu queria para a minha vida, né? Então, eu fui procurar ajuda. Ainda bem que eu não demorei para procurar ajuda. Se eu estivesse procurando, esperando até hoje para procurar ajuda, tudo isso que eu venho alcançando seria somente daqui a alguns anos. Então... é muito comum que chegue um momento da nossa vida que você se faça aquela pergunta, o que eu quero para a minha vida? Né? Muitas pessoas, infelizmente, vivem a vida estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar.
me levar. E é muito, nossa, para mim foi assim transformador quando eu falei, meu, é isso que eu quero para minha vida. Foi uma coisa assim libertadora, porque hoje eu acordo de manhã com um propósito. Olha, eu estou acordando hoje porque daqui 1 ano, 2 ou 5 anos eu vou ter isso daqui para minha vida. Então é um combustível, é uma motivação, uma energia muito maior. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, Thiago, nessa sua fala, é porque você falou que com 21 anos você estava pensando em ter um aumento e comprar um Gol geração 3, né? E, assim, são objetivos que, de certa forma, você está próximo deles, mas a ideia do coaching é justamente ultrapassar esses objetivos e buscar algo que está muito mais além. Até mesmo para que esses objetivos eles façam sentido, na verdade? É mais ou menos por aí? Isso. Então, assim, voltando ao exemplo dos meus 21 anos, era uma coisa muito rasa, né? Ah, eu quero ter um Gol geração 3. Ah, eu quero ter um aumento de R$ 900 para 1.100, né? Eram os únicos, para falar que eu não tinha objetivo nenhum, eu tinha esses dois. Sim. E é uma coisa, assim, muito rasa, né? Então, o coaching, ele vai muito mais além disso. Então, ok, o que ter um Gol geração... O que vai me proporcionar ter um Gol geração 3? É onde a gente trabalha a parte mais profunda. Um Gol geração 3 ele vai me proporcionar um pouco mais de comodidade para mim poder ir para o trabalho. Ele vai me proporcionar um pouco mais de alegria porque eu vou conseguir sair com meus coleguinhas, com meus amigos, né, para as baladas. Né? Ele vai me proporcionar uma alegria porque eu vou conseguir paquerar uma menininha e depois se eu quiser sair com ela alguma coisa. Então é uma coisa muito rasa, né? Só que quando a gente tem um objetivo que está raso, nós não temos a energia, a motivação suficiente para entender o que está por trás daquilo. E quando a gente entende o que esse nosso objetivo vai nos proporcionar, nós ficamos muito mais fortes, acordamos com muito mais energia para poder alcançar isso. Bacana. E você está falando de energia e de buscar isso que está para além, né, dos nossos pequenos objetivos. Então, eu quero trocar de carro, eu quero comprar isso, eu gostaria de fazer assim, eu gostaria de fazer assado. Tem um pouco aí de propósito nas coisas, não é verdade? Todos nós temos um propósito de vida. E quando a gente encontra esse propósito de vida, a vida fica muito mais leve, muito mais gostosa. Né? Você passa a assumir o controle das suas atitudes, você passa a acordar de manhã. Nossa, eu vou acordar de manhã porque eu vou alcançar. Esse é meu propósito de vida. Perfeito. Eu estou aqui na Terra para realizar isso, para alcançar isso, com esse propósito. Bacana. Você encontrou o seu propósito, Thiago? Certeza. É mesmo? Que bacana, show de bola. O meu, ele veio como um raio que cai num dia de sol, assim. Você não espera e de repente, blum! Ele cai na sua cabeça e você, meu Deus do céu, eu não imaginava que era essa a minha missão, meu propósito. E o propósito, a cada dia, ele fica um pouco mais desafiante. Eu vou incrementando ele um pouquinho a cada dia. Mas assim, eu quase entrei em uma depressão em um certo momento da minha vida. Quase entrei em depressão. Comecei a fazer os meus treinamentos, os meus cursos, né, de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Quando eu encontrei o meu propósito, foi a minha cura praticamente. Né? Isso me curou. Encontrei o meu propósito, me curou. Nossa, como é grande esse propósito? Como que eu vou fazer para alcançar isso? Como que eu vou fazer para alcançar isso? Então eu estava numa estrada escura, né, onde eu tinha que andar de 10 a 20 quilômetros. E estava tudo escuro. E daí eu falei, não, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu carro, vou ligar o meu carro e vou acender o meu farol, vou iluminar 20 metros. Iluminei 20, então eu já sabia onde eu queria chegar, mas o caminho estava escuro. Iluminei 20 metros. Andei mais um pouquinho com o meu carro e iluminei os próximos 20 metros. Então, assim, de 20 em 20 metros eu fui iluminando toda a minha jornada. Né? E agora eu ilumino de 200 em 200, 300 em 300, consigo iluminar ainda muito mais a minha jornada. Bacana. Sabendo onde eu quero chegar. Só potencializou ainda mais essa visão, né? Essa visão voltada para o futuro, para a sua missão, para o seu propósito. Bacana. Aí, ô Márcio, só para complementar esse assunto,
o que muitas pessoas têm medo é o quê? Nossa, o meu propósito, ou o que eu quero alcançar para a minha vida, está a 20 quilômetros e a estrada é escura. Tá? Então, quando a pessoa pensa nisso, é muito provável que ela se auto-sabote ou comece a procrastinar. Nossa, é muito grande o meu propósito, eu não sei como fazer para alcançar isso. E daí, primeiro, né, o que eu quero? O que eu quero da minha vida? Uhum. E depois que eu sei o que eu quero, eu posso pensar numa pergunta que é como fazer para alcançar isso que eu quero. Tá? O grande desafio das pessoas hoje, enquanto está pensando o que quer, ela já atravessa o como. Aí já fala, não, é muito difícil, eu não vou fazer isso. Porque sai fazendo sem ter uma certeza, uma convicção ou algo que realmente toque elas e fale, é isso que eu quero. É mais ou menos por aí? É porque assim, a etapa, o que eu quero, do como fazer para alcançar aquilo que eu quero, elas são etapas separadas. Não são etapas misturadas, né? Uhum. Então, assim, a maioria da pessoa, o grande erro da maioria das pessoas é o seguinte: enquanto está pensando no que eu quero, já atravessa o como, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Qual carro que eu quero? Eu quero um Camaro amarelo, né? Do ano de 2015. Aham. Eu quero ele automático, modelo completo. Uhum. Então, essa é uma etapa. A segunda etapa é o quê? Como fazer para alcançar o Camaro amarelo 2015, o modelo top de linha, tá? Essa é a forma correta de pensar. O grande erro das pessoas é o seguinte, o que eu quero? Eu quero um Camaro. Ah, mas o Camaro, quando você comprar, ele vai desvalorizar demais. Ah, o Camaro, ele bebe muito, o seguro é muito caro. Então, as pessoas acabam já frustrando os seus sonhos e objetivos, e daí não caminha para frente. Perfeito, incrível isso. E você tocou num ponto muito interessante, que essa é a relação do propósito, que o nosso propósito tem, os nossos objetivos, os nossos desejos têm, com a nossa, digamos, produtividade, né? Que você falou, a pessoa tende a procrastinar determinadas ações que vão levar ela a isso, ela não consegue fazer uma boa visualização, uma boa gestão do que ela precisa, do como ela precisa fazer, né? E elencar os passos que vão conduzir ela ao Camaro amarelo ou à sua casa própria ou enfim, seja lá qual for o desejo, que é essa relação entre o propósito e a procrastinação, né? Isso aí é bem afinado, não é? Com certeza. O que acontece, né? Muitas pessoas me procuram para que eu ajude elas a ter alta produtividade, né? A fazer a gestão do seu tempo. Só que o que acontece? A gestão do tempo e ter alta produtividade, eles são processos, eles não são objetivos, né? Então, assim, ter alta produtividade no meu trabalho, na minha vida, ou fazer a gestão do meu tempo, para quê? Né? Então, ele é só um Perfeito. processo. Quando eu encontro os meus sonhos, os meus objetivos pessoais e profissionais, quando eu tenho o meu propósito, a gestão de tempo faz sentido. Porque se eu não tiver esse propósito, eu vou fazer a gestão do meu tempo, é muito provável que eu me auto-sabote e eu comece a procrastinar, deixando tudo para amanhã. Porque eu não sei de fato o que eu quero, na verdade. Tá fazendo sentido? Total. Nosso cérebro, ele é programado para nos manter na zona de conforto. Ou seja, o nosso cérebro, desde o tempo dos homens das cavernas, ele tinha um condicionamento. Olha, fique na zona de conforto, porque senão você pode sair para caçar e você pode morrer, algum animal da pré-história pode te pegar. Existia muito risco. Então, o nosso cérebro ele ficou programado para nos manter na zona de conforto. Uhum. Tá? E daí o que acontece? O ser humano evoluiu, as coisas evoluíram, só que a nossa mente, ela não acompanhou essa evolução. O nosso cérebro, ele não acompanhou essa evolução. E o que acontece? Muitas pessoas hoje, por sobrevivência, acabam ficando na zona de conforto. Perfeito. É uma questão de sobrevivência. Só que essa sobrevivência, nós não precisamos tanto hoje o quanto era antes, no tempo dos homens das cavernas. E tem um detalhe, né, Thiago? Quem sobrevive não vive. Verdade. E o que acontece, Márcio? Hoje, as pessoas acreditam que sair da zona de conforto dói. Nossa, sair da minha zona de conforto dói.
Então as pessoas pensam muito nisso. Só que o que acontece? O nosso cérebro ele tenta nos manter na zona de conforto. Quando a gente começa a dar passos em direção daquilo que eu quero para minha vida, o nosso cérebro percebe, nossa, como que é gostoso estar fazendo isso. Eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Então ele começa a nos ajudar. Ele para de tentar nos auto-sabotar e procrastinar. Ele começa a nos ajudar. Então chega um momento que ele começa, em vez de ficar segurando a gente aqui, ele vai ajudando a gente a alcançar tudo aquilo que a gente quer. Aham. E o que muitas pessoas não sabem é o seguinte, ficar na zona de conforto dói 10 vezes mais do que dar passo em direção dos seus objetivos de vida. Né? Então, se manter na zona de conforto dói 10 vezes mais do que sair em direção daquilo que você quer para sua vida. Perfeito. E me conta um pouquinho aí sobre isso que você está falando com relação à gestão do tempo. Isso é uma demanda que muitas vezes aparece, né? É comum a gente receber essa demanda de pessoas que querem uma ajuda para melhorar a gestão das suas atividades, a sua gestão das necessidades pessoais, dos seus desejos, etc. E colocar tudo isso numa agenda, né? E principalmente diminuir ou até eliminar a procrastinação. Como é que você trabalha, como é que você vê essa questão e como é que você tem assim, contribuído, o que você tem utilizado de ferramentas, de dicas para os seus coaches, para os seus clientes? Ok, então assim, para que a gente consiga fortalecer a gestão do tempo daqui para frente, eu preciso ajudar a pessoa a encontrar o propósito dela e os objetivos, para que isso tenha força. Aham. Tá? Porque senão eu até aplico ferramentas, métodos e técnicas de gestão de tempo, mas a pessoa vai acabar se auto-sabotando, ok? Então, quando a gente fala em gestão de tempo, eu gosto muito de uma metodologia chamada a Tríade do Tempo, que é uma metodologia que foi desenvolvida pelo Christian Barbosa. Sim. O Christian Barbosa, né, ele tem o apelido de O Senhor do Tempo aqui do Brasil. Ele estudou diversas metodologias, né, fora do Brasil e desenvolveu a Tríade do Tempo. Segundo o Christian Barbosa, o nosso tempo ele é composto por 3 esferas. Tá? A esfera da urgência, a esfera da importância e a esfera da circunstância. Ok? Perfeito. Então, neste momento, uma tríade, ela não se sobrepõe à outra. Então, nesse momento, ou o que estamos fazendo ou é urgente, certo? Ou está na esfera da importância ou na esfera da circunstância. Não tem como algo ser urgente e importante, não tem como algo ser importante e circunstancial. E nem circunstancial e urgente. Tá? Na esfera da importância, por exemplo, esse hangout que estamos fazendo, ele, para mim, está na esfera da importância. Perfeito. Tá? É uma coisa que eu acho importante para mim, para você, para os seus clientes, para os seus seguidores, para os meus seguidores também. Né? Esse hangout ele vai contribuir um pouco com a minha missão de vida e também acredito que com a sua. Perfeito. Então, o que acontece? O que é que está na esfera da importância? Tudo aquilo que vai te levar em direção dos seus sonhos e dos seus objetivos. Tá? E na esfera da importância, tudo tem dia e hora marcada. Tá? Por exemplo, o que é uma coisa importante? Aquela tarefa que vai me levar em direção dos meus objetivos pessoais ou profissionais. Por exemplo, uma consulta marcada, eu vou passar vou passar num cardiologista, né? É uma coisa importante. Ele tem dia e hora marcada, então está na esfera da importância. Uhum. Eu tive aqui um ataque cardíaco e eu tive que ir às pressas até o cardiologista. E isso já virou isso já entrou na esfera da urgência. Então, a esfera da urgência é tudo aquilo que já estourou o prazo. Tá? Talvez já foi importante ontem, eu não realizei, estourou o prazo e virou urgente. Então, por exemplo, tá? Eu poderia ter feito os meus check-ups, eu poderia ter feito os meus exames, poderia ter me cuidado da minha saúde, coisas que eram importantes, eu deixei de fazer, então agora torna-se urgente porque estou sofrendo com as consequências de não ter dado valor ao que era importante. Isso, perfeito. Então, assim, existem as demandas urgentes durante o dia, mas a maior parte dessa esfera são coisas importantes que você acabou procrastinando ontem, ou se auto-sabotando para não ter feito ontem, que acabou virando importante.
tá? Então, por exemplo, na minha rotina diária, eu chego de manhã e faço uma lista com os horários que eu vou realizar aquilo. Ou seja, eu estou deixando o meu dia com coisas importantes. Perfeito. Tá? O importante tem dia e hora para você realizar. Se tiver uma atividade que eu teria que ter feito hoje, entregado hoje, e eu não fiz, deixei para amanhã, estourou o prazo, já foi para urgência. Tá? Agora, a maioria das pessoas estão presas na esfera circunstancial. Tá? Circunstancial é tudo aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. É tudo aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. E muitas vezes ela está disfarçada de uma fuga. Como Tá? assim? Daqui a pouquinho eu vou complementar um pouco isso. Joia. Então, esfera circunstancial é tudo aquilo que você foge um pouquinho da realidade. Né? Por exemplo, hoje o que é uma ferramenta muito circunstancial? A ferramenta mais circunstancial, as duas ferramentas mais circunstanciais que existe hoje. WhatsApp, Facebook. Tá? São coisas Coloque o Instagram no mesmo balaio. O que acontece? A pessoa está desenvolvendo um trabalho, talvez que não se agrada muito, né? Que não está alinhado com aquilo que ela quer para a vida dela, e daí ela acaba saindo para a esfera da circunstância. Está todo momento mexendo no WhatsApp, está todo momento fazendo uma fuga para o Facebook, ou então joguinhos de celular, ou então excesso de navegação na internet, vendo vídeos que não vai levar a lugar nenhum no YouTube, por exemplo. Excesso de conversas paralelas, tá? Ou seja, a esfera circunstancial não vai te levar a lugar nenhum. Perfeito. E hoje, grande parte da população está presa nessa esfera circunstancial. Simplesmente por quê? Porque não sabe o seu propósito, não sabe os seus objetivos e está vivendo a vida, deixa a vida me levar. Tá? Posso dar um exemplo, por exemplo? Uma coisa circunstancial, digamos, é assim, eu preciso fazer uma apresentação no meu trabalho, ou uma apresentação na minha faculdade, ou alguma coisa, e eu entro e eu gasto, sei lá, 1 hora pesquisando figuras no Google. Quais as figuras que eu vou colocar? Ou seja, eu estou ali gastando, e digamos que essa apresentação é só para daqui a 15 dias ou 10 dias. Então eu estou ali gastando meu tempo com algo que não é importante para o momento, para o dia. Também estou deixando de realizar as urgências que já se acumularam e estou dando um direcionamento às minhas ações para algo que não vai gerar um resultado necessário para aquele momento. É mais ou menos por aí? Esse é um tipo de circunstância disfarçada, né? Então você tem um projeto, um trabalho para entregar daqui a algumas semanas. Isso que você está fazendo aqui tem outras coisas que você poderia estar resolvendo, né? Algumas coisas importantes. Daí você não resolve isso, sai para a circunstância e o que era importante vira urgente. Então o texto, por exemplo, que era algo que era importante, o texto da apresentação, que era algo importante, fica para amanhã e para amanhã e para amanhã, mas principalmente porque eu fiquei ali perdendo tempo com as figurinhas que eu ia botar no slide. Com certeza. Agora, ô Márcio, por exemplo, eu falei de WhatsApp e Facebook, né? Isso é uma coisa que geralmente toca na ferida das pessoas. Eu uso o WhatsApp, eu uso o Facebook, mas de forma programada. Ou seja, por exemplo, o meu celular, eu desativei todos os alarmes de WhatsApp e Facebook. Então ele não fica vibrando, ele não dá alerta, ele não fica piscando. Tá? Por quê? Porque isso é uma âncora, é um gatilho. Então eu olho o celular, ele tá piscando a luzinha, é um gatilho para mim pegar e olhar ele, para ver se eu tenho mensagem. Né? Ou então eu sinto ele vibrar, é um gatilho. Ou então eu escuto ele, algum efeito sonoro, algum som, é outro gatilho. Então eu desativo os gatilhos para que não fique me tentando a entrar nele. Certo? Gente, só para que eu transformo? Não, só para explicar para o pessoal, o Thiago está falando de gatilho porque ele tem formação em programação neurolinguística. Então ele agregou muito esse conhecimento a justamente o processo de coaching. Ótimo. Mas continue, desculpa te interromper. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, né? Então eu falei que o WhatsApp é uma ferramenta. O WhatsApp e Facebook são ferramentas circunstanciais. Agora eu vou corrigir a minha frase.
elas podem ser ferramentas muito circunstanciais. Por exemplo, para mim já não é mais. Porque eu entro no meu WhatsApp de forma programada 4 vezes por dia. Tá? Então, por exemplo, antes de eu sair para o trabalho, eu domino, eu controlo ele. Eu pego ele e olho. Eu acesso ele para mim interagir com os meus clientes. Ok? Na hora do meu almoço, eu acesso ele, não é ele que me controla, eu controlo ele. Quando eu termino o meu expediente, antes de dormir. Tá? Então, eu peguei uma coisa que estava na esfera circunstancial, programei, né, tem horário para entrar, e joguei ela para a esfera da importância. Perfeito. E com o Facebook é a mesma coisa, né? É uma ferramenta que eu utilizo mais para trabalho e acesso aí de 3 a 4 vezes por dia. Transformei uma coisa circunstancial em importante. Porque tudo que está na esfera circunstancial a gente também pode transformar na esfera da importância. Perfeito. Show de bola. E, Thiago, quais são as principais dicas que você poderia dar para as pessoas que precisam desenvolver essa melhor organização, a gestão do seu tempo, a gestão produtiva delas? Quais são as dicas que você normalmente dá para os seus clientes e que seria ótimo para o pessoal ficar sabendo também e compartilhar disso com você? Legal. Deixa eu só acrescentar um pouquinho em relação aos 3 grupos, né, que existe na tríade do tempo. Certo? Então existe um primeiro grupo chamado... O primeiro grupo são pessoas, né? Existe um teste da tríade do tempo. Eu não sei se o Márcio vai conseguir compartilhar isso daí para as pessoas que estão assistindo a gente, algum link, alguma coisa. Com certeza, a gente pode disponibilizar lá no blog. Isso, perfeito. E nesse teste, existem 3 grupos. O primeiro grupo é um grupo muito preocupante, porque são pessoas que utilizam o seu tempo, 35%, 40% do tempo, na esfera circunstancial. Certo? E existe esse grupo que as pessoas utilizam a esfera mais circunstancial, é um grupo apelidado de grupo Homer Simpsons, né? São pessoas que vivem a vida, deixam a vida me levar, dizem sim para tudo e para todos, tá? Se você observar o Homer, né? A esposa do Homer manda nele, o Bart manda nele, a filhinha dele manda nele, o cachorrinho manda nele. E cada hora ele tá voltado a atenção para uma coisa diferente, né? Isso, Mas o mais interessante é que ele não faz nada para ele. Ele só faz tudo para os outros. E ele fala sim para todo mundo, não consegue falar não para ninguém, tem dificuldade de falar não. Tá? Esse é o grupo Homer Simpsons. O segundo grupo preocupante é o grupo Superman. São pessoas que têm a esfera da urgência maior, a esfera da importância e a da circunstância menores. São aquelas pessoas que vivem correndo, vivem fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Que acha que dá conta de tudo. Vivem apagando incêndio. Acha que dá conta de tudo. Né? E esse é um grupo preocupante porque as pessoas que estão no grupo Superman vivem muito estressadas. Tá? E pode começar a ter sinais de ansiedade, de estresse, ansiedade, e pode ter sinais até mesmo de depressão. Né? São pessoas que faz, só que muitas vezes não estão fazendo coisas produtivas, que vai levar em direção daquilo que é importante para ela, porque a esfera da importância está menor. Tá? E o mais engraçado das pessoas que estão na esfera Superman é que elas acreditam que o mundo é assim e pronto, acabou. Não tem, o mundo é numa correria. Né? Pessoas típicas que estão na esfera Superman são aquelas pessoas que você pergunta: ei, como é que você tá? Ah, tô na correria. Ah, estou na batalha. São pessoas típicas que estão na esfera do Superman. Eu já estive na esfera do Superman em uma fase da minha vida. Tá? O terceiro grupo preocupante é o grupo equilibrista. Por que equilibrista? Em um momento, a esfera da urgência está maior, quase empatado com a esfera da circunstância. Então, ela fica se alternando. Esfera da urgência, esfera da circunstância. Esfera da urgência, esfera da circunstância. Tá? Então, a pessoa faz um monte de coisas, e daí o corpo fala: meu, não estou aguentando mais. E daí sai para uma fuga. Né? WhatsApp, Facebook, vídeo, navegação, vendo coisas que não vai levar em direção a lugar nenhum. Excesso de conversa paralela. Né? Então, deixa eu só contar rapidinho aqui, Márcio. Fica à vontade. Na minha vida, eu estive na esfera...
eu estive na esfera do Superman inicialmente e depois passei para a esfera do equilibrista, tá? O perigoso da esfera do equilibrista é que já começa a dar maiores vestígios de depressão. Aham. Foi aí que eu resolvi dar um salto na minha vida. Então eu trabalhava numa empresa de transporte coletivo, e daí, eu trabalhando nessa empresa de transporte coletivo, eu comecei a montar o meu negócio próprio por fora. Né? Então tinha o meu trabalho e montando a minha empresa por fora. Uhum. E daí eu pude perceber, saía do meu trabalho às 18 horas e fora desse horário eu começava a trabalhar o meu negócio próprio, a minha Sim. empresa. Então eu ficava trabalhando aí até 11 horas da noite, meia-noite, trabalhava de sábado e domingo, então praticamente só tinha vida profissional. Uhum. E daí eu ia, por exemplo, pros barzinhos, pras baladinhas com colegas e amigos, né? O pessoal tava se divertindo e eu tava lá atendendo o telefone, resolvendo pepino e achava isso bonito, me achava produtivo, me achava o cara. Meu, trabalhei o dia inteiro e estou à noite trabalhando. Tinha, na época, o Nextel era chique, né? Quem Aham. tinha Nextel era importante, era chique. Eu tinha Sim. 2 Nextel, Aham. né? E me achava o bambam, me achava o tal. Só que meu corpo cansou. Aham. Meu corpo cansou. E daí eu saí para o grupo equilibrista, né? Acabei ficando só com a minha empresa, por mais um tempo ainda no grupo Superman. Só que chegou um momento que meu corpo cansou e falou: Meu, para, você não está aguentando mais esse ritmo. Alguma coisa está errada, então precisa mudar alguma coisa. Aí eu trabalhava no meu escritório de manhã, Perfeito. daí deixava os meus colaboradores trabalhando à tarde. Eu ia para casa, almoçava em casa, meu corpo falava: Tiago, fica aqui, você não está aguentando mais. Uhum. Daí o que eu fazia? Obedecia a ele. Ficava assistindo série na televisão, no horário de trabalho, né? Enquanto meus colaboradores trabalhando para mim, ficava na internet vendo coisa que não era produtiva, ficava no Orkut, ficava jogando joguinhos, ficava dormindo, cochilando à tarde, né? O meu corpo me segurava lá na esfera da circunstância. Só que quando eu chegava no outro dia, no meu trabalho, aquelas coisas urgentes que tinha no dia anterior que eu não resolvi, a esfera cresceu. E daí eu fazia, casa almoçar, meu escritório era próximo de casa, e meu corpo falava, fica aqui. E eu entrei nesse ciclo, até que eu quase entrei numa depressão. Né? Teve momentos que eu fui uma vez só na semana fazer reunião com meus colaboradores para a gente crescer o negócio. Ficava em casa resolvendo tudo de lá, até que eu resolvi fazer uma grande mudança na minha vida. Foi quando eu comecei a passar por processos de autodesenvolvimento e autocrescimento. Bacana. E assim, Foi até descobrindo o meu propósito. e você, à medida que você foi tendo esse autoconhecimento, essa, como é que eu posso dizer assim? Essa percepção melhor de como você lidava com as suas situações, isso foi assim fundamental para que essa mudança viesse, perfeito? Faz sentido? Faz sentido. As pessoas fazem as coisas para afastar a dor ou para aproximar o prazer. Aham. É muito gostoso fazer as coisas para aproximar o prazer inicialmente, mas é muito comum que as pessoas esperam ter a dor primeiro, que foi o meu caso. Então, Uhum. quase em uma depressão, eu resolvi, de alguma forma, sair daquele quadro, né, e encontrar o meu propósito, encontrar os meus objetivos de vida. Mas Aham. doeu muito para mim tomar essa decisão. Bacana, muito legal você compartilhar isso aqui. Ô Thiago, mas assim, daí o que que essa sua experiência, o que que isso que você vivenciou e até depois enquanto coach conseguiu acompanhar, o que que você acha que as pessoas precisam começar a implementar na vida delas para que isso acabe se tornando uma prática de reflexão como de atitudes bem dirigidas para os desejos e objetivos? Então, assim, o que eu posso compartilhar é o quê? Se fazer a pergunta diariamente e ter um caderninho para anotar o que eu quero para minha vida, né? Onde que eu quero estar daqui 5 e 10 anos? Ótimo. Por que eu estou aqui? Para que eu acordo de manhã? Por exemplo, antigamente, quando eu estava nessa dor, chegava domingo à noite, eu escutava aquela vinheta do Fantástico,
e aquilo me dava uma dor muito forte. Puta, eu vou ter que trabalhar amanhã. Amanhã é segunda-feira. Eu vou ter que trabalhar amanhã. E era muito doloroso, né? Depois que você descobre tudo aquilo que você quer para sua vida e está dando passo em direção daquilo, por exemplo, hoje eu acordo de manhã e falo, acordo na segunda-feira e falo, meu, eu vou trabalhar, tenho uma semana pela frente. Então, tanto a segunda, quanto o sábado, quanto o domingo, para mim é o mesmo dia, né? Então eu gosto de fazer o que eu quero, eu gosto muito de fazer aquilo que eu faço. Tenho um grande prazer em fazer isso, né? Hoje o grande entre aspas, problema da sociedade é o seguinte: a pessoa começa a segunda-feira e está pensando na sexta noite, o que vai fazer na sexta noite, tá? E daí fica todo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, pensando no que vai fazer sexta noite, no final do expediente, no happy hour. Chega no happy hour, a pessoa está pensando o que ela vai fazer já no sábado. Está sempre um passo à frente, não vive o momento presente. Beleza. Chegou no sábado de manhã, tá pensando o que vai fazer à noite. Você vai sair para uma baladinha, você vai sair com alguém especial, você vai dar uma namorada. Aí chega no sábado à noite, tá lá se divertindo, tá curtindo, já tá pensando no domingo. A hora que vai acordar, o que vai fazer. Chega no domingo à tarde, já tá pensando na segunda-feira. Então as pessoas hoje não vivem o momento presente. E muitas das pessoas chegam na segunda-feira esperando a sexta-feira chegar, né? E o convite que eu faço é o seguinte: a vida é tudo muito mais do que isso. Ou seja, você está vivendo, esperando a sexta-feira chegar, querendo que os anos passem rápido, né? Daqui uns dias você está com 50, 60, 70 anos, você pode olhar para trás e dizer o seguinte: nossa, o tempo passou e eu não vi passar, o que eu fiz da minha vida? É verdade. O que eu faço é, viver é muito mais do que apenas trabalhar, e viver é muito mais do que esperar a sexta-feira à noite chegar. Com certeza, com certeza. É uma bela mensagem para todo mundo. Eu concordo com você, eu acredito que a gente deixa de perceber as grandes oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida. Às vezes as oportunidades, às vezes não, acho que a maior parte das vezes, as oportunidades elas vêm disfarçadas. Só um olho atento no que está acontecendo é que pode capturar e perceber o quanto aquilo pode ser bom e proveitoso para ela. Agora, quando a gente tira o olhar daqui e passa o olhar para um outro lugar, para a sexta-feira, para a segunda-feira, para as férias, para o feriado, para não sei aonde, eu deixo de enxergar as oportunidades que o tempo todo acontecem na nossa vida. Com certeza. Tiago, queria pedir para você deixar um exercício ou alguma prática e uma mensagem final para todo mundo que está assistindo a gente, que eu tenho certeza que vai curtir muito todo esse bate-papo e essa mensagem que você trouxe para a gente. Muito bem. O convite que eu faço para vocês, o Márcio vai disponibilizar em algum lugar, né, o teste da tríade do tempo. Preencham esse teste com toda a sinceridade possível, né? Identifique qual grupo vocês estão e comece a se fazer, tem um caderninho de anotações e comece a escrever o que eu quero para a minha vida pessoal, o que eu quero para a minha vida profissional, o que eu quero para a minha vida espiritual. Quando eu falo espiritual, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. O que eu quero para a minha saúde física, o que eu quero para o meu corpo físico e o que eu quero para a minha vida intelectual. Né? Tem um caderninho com esses campos e começa a escrever. Né? Por exemplo, para mim, demorou um bom tempo para mim identificar tudo aquilo que eu queria para a minha vida. Mas começa a escrever, qual que é o peso que eu estou hoje, qual que seria o meu peso ideal? Em quanto tempo eu quero alcançar esse peso? Começa a escrever. Então, na sua vida física, na área física da sua vida, começa a escrever isso no caderninho. E daí você vai construindo o seu futuro irresistível. Para você encontrando o seu propósito. Uhum. E uma grande dica que eu dou para vocês: contrate um coach. Essa é uma ótima dica. O coach é um profissional que vai ajudar você a ter mais clareza sobre tudo isso, né? Hoje eu já fiz mais ou menos um investimento de mais ou menos uns 60 mil reais em cursos, treinamentos e formações de autoconhecimento, né? E demorou muito tempo para mim identificar tudo aquilo que eu queria para minha vida. Esse caminho pode ser muito mais encurtado, pode ser menor, né? E eu tanto acredito no trabalho de coaching
que eu, por exemplo, já passei por um processo de coaching e estou passando por outro agora, né? Então, eu tenho o meu próprio coach, né? Eu acredito que todas as pessoas precisam de um coaching, precisam de um coach, para que consiga alavancar os seus resultados de forma mais fácil e mais rápida. Exatamente. Eu Concorda comigo, Marcos? concordo completamente. Eu acho que esse processo de revisitar nossos desejos, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, é uma oportunidade da gente sempre buscar o nosso crescimento pessoal, né? Independente seja na área profissional ou numa área mais pessoal, numa área familiar, numa área afetiva, numa área de desejos relacionados à parte física, enfim, revisitar as nossas questões é fundamental para que a gente comece a andar para frente. Fantástico. Show de bola. Gente, quero agradecer aí todo mundo que está assistindo. Esse teste que o Thiago falou, eu vou botar um link aqui embaixo no blog. E eu vou disponibilizar, se o Thiago depois quiser passar também o vídeo, ele também tem o link, ele cria e coloca para vocês, para todo mundo fazer esse teste, que é sensacional. E eu já digo até por experiência própria que hoje a minha vida ela é toda regida por urgência, importância e circunstância. E é muito bacana você perceber o quanto isso é produtivo e frutífero para as suas atividades. Você vai ter uma noção muito maior do que é aquilo que realmente vai impactar nos seus desejos, nos seus objetivos, no seu trabalho. Muitas vezes, como o Thiago falou, a gente está olhando para a direção errada. Então, vamos colocar o nosso foco, o nosso olhar para aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida e direcionar as atividades que vão nos conduzir a isso. Thiago, quero te agradecer sua presença, agradecer você ter aceito esse convite e ter disponibilizado um tempo para a gente fazer essa troca com o pessoal. Muito obrigado, Márcio. Eu que sou muito grato por você ter feito esse convite para mim e espero ter contribuído de alguma forma, né, tanto para você quanto para os seus seguidores. E estamos à disposição sempre que precisar, pode me convidar que é um prazer estar aqui com você e com vocês também. Ah, joia, vocês podem ter certeza que vai ter mais coisa vindo aí com o Thiago. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau, um abraço, valeu.